Graça e paz, igreja. Você está feliz com Deus? Está se sentindo à vontade nesta noite? Então olhe para o seu irmão ao lado, cumprimente ele mais uma vez. Diga para ele que é muito bom vê-lo aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que você já foi amaciado, o seu espírito já foi amaciado pelos louvores que aqui foram entoados. Porque a gente, se você for ver na Bíblia, pode abaixar um pouquinho, se você for ver na Bíblia, você percebe que nós somos várias vezes comparados à terra ou à semente, e esse era o modelo que o Espírito usou aos santos que escreveram a Bíblia, inspirado pelo Espírito. E eu gosto de usar o exemplo da terra, e sempre digo isso nas minhas introduções às ministrações, porque nós chegamos aqui como uma terra seca. Veja bem, nós acordamos hoje. Quem não veio no culto pela manhã e quem não passou aqui na igreja pela manhã, foi fazer uma caminhada, foi na ciclovia, foi na casa de um parente, assistiu à final da Copa do Mundo, depois do jogo fez uma soneca, e chega aqui com tudo isso na cabeça. Já começou a planejar a segunda-feira, né? Que hora que eu vou levantar, como é que está, criança de férias, não está de férias, como é que vai ser amanhã? Agora, graças a Deus, começou tudo de novo, acabou a Copa, vamos trabalhar, depois tem eleição, enfim, você já fez isso, aí você chega aqui na igreja. Eu fico pensando que se começássemos a ministrar, quando você chegou aqui na igreja, sem o momento do louvor, sem o momento da nossa entrega a Deus, como que nós ficaríamos? O pregador, o ministrante que está aqui, ia falar introdução, explanação, desenvolvimento, e na conclusão você ia se ligar ao que estava acontecendo, você ia falar, não entendi nada, eu vou voltar no próximo domingo para ver se eu entendo, porque a terra estava seca. Por isso, igreja, que é importante você chegar aqui e abrir o seu coração para a adoração, abrir o seu coração para o louvor, abrir o seu coração para o momento que você tem a entregar a Deus essa adoração. Nós não estamos aqui nos reunidos em uma comunidade de amigos, apesar de sermos. Nós estamos aqui reunidos como uma igreja de Cristo. Amém? Eu tenho uma ovelhinha lá na nossa célula, né, que ela fala assim, Esdras, eu gosto de chegar no horário do louvor, e ela começou a congregar esse ano, e ela fala assim, na linguagem dela, ela diz assim, quando está louvando, parece que eu saio do corpo. E eu falo, isso é o Espírito de Deus, que está entrando nas suas entranhas, na sua vida, e está fazendo você entender que Ele quer fazer morada dentro de você. Esse é o momento do louvor. Agora nós vamos para a palavra, que é tão importante quanto o louvor, mas agora você não vai se preocupar em enviar nada para cima, agora você vai se preocupar em receber de Deus a sua palavra. Deus vai abrir as janelas dos céus, e vai me usar como um canal, somente isso, e vai encher a tua vida com esta palavra essa noite. E o meu desejo é que ao você sair daqui, chegar na sua casa, preparar a sua cama, deitar e dormir e acordar amanhã, quando você levantar, você vai dizer, eu estou pronto para o meu dia, para a minha semana, para o meu trabalho, para desenvolver as minhas atividades. Eu estou pronto, porque o Espírito de Deus está em mim. É como se fosse um cilindro de oxigênio enchendo um balão. E quando o balão está bem cheio, amarra a ponta dele e solta ele.
E eu quero que você, nesta hora, se esvazie das coisas do homem e que o Espírito comece a encher a tua vida, para que você se infla da presença de Deus e que o Shekinah de Deus transforme a sua vida extraordinariamente com esta palavra que Deus me deu. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao 8. Enquanto você abre, eu quero te explicar uma coisa. Às vezes você vai ver eu aqui, meio capenguinha, mas eu confesso aos irmãos que eu moí o meu corpo durante 20 anos. Eu esqueci que o corpo engordava. Brincadeira, eu esqueci não. Eu me desatentei. Eu pesava 80 quilos. Quando eu casei, 78, porque no casamento a gente sempre faz um regime, né? A minha esposa pesava 47. Aí eu casei e até os 100 quilos eu pesei. Até os 120 eu nem prestei atenção. Depois dos 120 eu parei de pesar. Aí um dia eu cheguei numa farmácia, eu lembro que era acho que um 31 de dezembro, Zé. O negócio, né, virar o ano, deixa eu ver quanto que eu estou pesando e tal. Eu pesei, a balança fez aquela de ponteiro, fez... Passou os 150. Eu falei, não é possível, está mais. Ó. Aí eu acendi uma luzinha. Aí fui no médico, falou, você está com 152, você vai ter que perder peso. De lá para cá, eu já perdi 17. Esse ano eu já perdi 5. Mas eu moí o corpo, porque eu tenho, como diz o meu coordenador físico, ele falou, você tem uma cabeça de magro, mas você tem um corpo de gordo, cara. Não adianta você querer fazer essas coisas todas. Eu comecei a treinar e animei, o peso começou a baixar. Eu falei, bota 3 vezes por semana. Aí, funcional, agacha, levanta e tal. Cartilagem do tornozelo, lesionou. Eu falei, o que eu faço agora? Agora é 25 dias, 20 dias, põe uma bota. E eu, para vir na igreja, eu tirei a bota, porque a bota, esse lado é maior. Aí eu falei, como é que eu vou? Fiquei pensando, como é que eu vou ficar? Ele não dói agora, porque está medicado. E também ele não tem problema em movimento, mas ele tem problema só na tração. Então eu tenho que ficar meio apoiado, mas vai dar tudo certo. Cuidado você, cuida do seu corpo, porque uma hora ele vai pedir a conta. Mas eu vou sarar disso aqui, vou ficar bom e vou afinar. E vou, se Deus quiser, viver o melhor ainda dessa vida aqui com esse corpo. Eu gosto de compartilhar essas coisas, porque a gente se anima. Aí quando eu estiver lá em casa, que eu for olhar lá na minha geladeira, eu vou dizer, nossa, um dia eu falei para a igreja lá que eu ia emagrecer, eu vou ter que emagrecer. Amém? Você achou aí? O título da mensagem de hoje é um título assim, sugestivo. Ele diz, as arenas da vida. As arenas da vida. Quero que você leia comigo aqui no texto. Vamos ler aqui junto, então eu vou ler nessa versão que está publicada aí. Diz assim, os filisteus, vamos juntos? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Sucó de Judá e acamparam em Efés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Vamos lá? Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. O último, Golias,
parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Respire fundo assim, vai. Que problema. Que tamanho de problema. É assim que a gente faz quando a gente tem um grande problema, não é? Respira fundo, oxigena o cérebro, faz a comunicação emocional e fala: eu estou de frente de um grande problema. Esse era um grande problema. Se nós pararmos para pensar e observar, nós vamos ver que estamos todo dia tentando e buscando uma fórmula para vencer os nossos problemas e as nossas dificuldades. Todos os dias, incessantemente, o ser humano tenta se reinventar. Ele tenta fazer da sua vida um remédio, uma solução para vencer esse tipo de problema. Grande, difícil. Fato é que no ambiente natural, no ambiente humano, nós entendemos que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. No ambiente humano, as arenas elas ficam impossíveis de serem enfrentadas. Quando eu lembrei desse texto arena, primeira coisa que eu lembrei foi a arena lá de Roma. Eu nunca estive lá, nunca fui lá, pretendo ir um dia. Mas eu vejo na história, vejo em fotos, pessoas que já passaram de lá, de hora que a gente entra lá, a gente sente um impacto muito grande, porque é um local que nós temos a história das grandes batalhas, onde o homem enfrentava leões, onde o homem enfrentava grandes animais, ursos, onde o homem enfrentava o próprio homem, e ali as guerras nas arenas eram selecionadas e escolhidas pelos reis, pelos governadores, e ali as batalhas eram travadas. Mas aquela batalha era uma batalha humana, aquela era uma batalha de homem contra animal, e mostrar quem era mais valente. Mas na arena da vida, nós entendemos que também existem diversas e múltiplas formas das lutas se apresentarem a nós. Às vezes nós estamos diante de um leão, às vezes a gente está diante de um urso, às vezes a gente está diante de um lobo, é pequeno, aos olhos parece até um cachorro, se eu bater o pé ele vai correr, mas de repente você percebe que ele é maldoso, e que ele não é racional, e que não é domesticado, aí você fala: é maior do que eu pensava. E essas são as lutas que nós vamos enfrentando no dia a dia. Que se olharmos somente com os olhos naturais, com os olhos humanos, com a psicologia, com o desenvolvimento fisiológico, de estarmos fortes com o nosso corpo físico, com o controle emocional, com as coisas humanas que nos colocam. Alguns digam que o yoga resolve, alguns digam que é isso, aquilo outro. Outros tentam fazer palestras motivacionais e se motivarem com vídeos, e se motivarem com as próprias conversas dos amigos. Se ele passou, também passo. Isso também, não vou dizer que nada funciona, pode até funcionar, mas são reações humanas. Mas nesta noite eu quero aqui revelar, à luz da palavra de Deus, o que Deus fala para nós quando nós estamos enfrentando nessas arenas. E eu quero dizer e enfatizar que são diversas arenas, porque são diversas formas que as lutas se apresentam a nós, como nós devemos nos portar. Sabe por quê? Porque, como eu disse aqui na introdução, usando como exemplo o meu pé, o corpo sente essas lutas, apesar do meu pé não ter sido um fator
de luta por isso, foi um descuido, mas o corpo sente, sabe quando você sente tremendo por dentro, está na 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, ou 10 da manhã, os problemas se apresentam, o seu corpo começa a tremer, o que está acontecendo? Deixa eu pegar aqui um floral, deixa eu pegar aqui alguma coisa para me ajudar, porque eu não vou conseguir acabar o dia, meu Deus, é 10 horas da manhã ainda, e eu não consigo avançar os minutos do dia, o seu corpo sente, nas arenas da vida. Ou de repente, a sua alma sente também. Você começa a chorar, você começa a suar, você começa a se emocionar, você não quer falar com ninguém, o telefone toca, você quer pôr no mudo, você olha no identificador de chamada, você não quer atender porque a sua alma está angustiada com aquele momento. A alma começa a sofrer. Às vezes você nem sabe quem está te ligando, às vezes é uma situação boa que vai acontecer, mas você não quer atender porque você não sabe o que é, e naquele momento a sua alma está fragilizada, e quando você se sente fragilizado, a proteção que você tem é não falar, é se isolar, é colocar-se ao canto, é entrar dentro do seu quarto, ou dentro da sua sala, seja onde você estiver, e dizer, eu vou passar um tempo aqui, porque eu não estou bom. Você já deve ter passado isso. Se você não passou, amém, glória a Deus. Mas você já deve ter passado isso. Ou o seu espírito também sente. Porque aí você começa a se enfraquecer. Às vezes você começa a murmurar, mas eu sou crente, eu vou na igreja, isso acontece comigo. E eu não vejo o mover de Deus na minha vida, e está todo mundo abençoado e eu não estou. Aí o espírito começa a se enfraquecer. Mas não é possível que isso está acontecendo, mas ontem foi igual, hoje vai ser de novo. Deus, cadê o Senhor? Pai, me ajuda. Eu levanto 4 da manhã, eu estou orando. Eu estou na tua procura, eu estou te adorando, eu prego a tua palavra, eu tento ser um testemunho. Eu falo, Deus, o Senhor está esquecendo de mim. As coisas não estão funcionando da maneira que eu aprendi lá na palavra, da maneira que eu aprendi lá no estudo, na célula. As coisas não estão funcionando, não, Senhor, isso não é para mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí o seu espírito começa a se enfraquecer, porque nós estamos sendo provados ao extremo. E o que Deus fala para nós através disso? Deus me trouxe no meu coração 3 situações que Ele planejou para que nós vivamos de uma maneira saudável, de acordo com o plano que Ele fez para nós. E eu entendi que Deus trouxe para nós um planejamento, um modelo de vida como o Espírito que está em nós, que é Deus em nós, a esperança da glória, Deus dentro de nós, como o Rei. Quem manda em nós é esse Espírito. O Espírito de Deus que está em mim é Rei. Não sou eu que mando, é Ele. A minha alma, que são os meus sentimentos, que são os meus desejos, que são as minhas vontades, que são as minhas alegrias, que são as minhas tristezas, a minha alma é servo. Servo de quem? Do meu espírito, que é o Rei. E o meu corpo, que é essa casca que nós vemos, o meu corpo é o escravo. Ele só vai fazer o que o meu espírito autorizar. Ele só vai fazer o que minha alma executar. E ele só vai fazer sobre a governança dessa ordem. Porque somos seres tricotômicos, formados por corpo, alma e espírito. E quando Deus soprou o espírito dele lá na sua criação, veio junto a presença dele, veio junto a governança dele, e nós hoje às vezes queremos tirar isso da nossa vida. E quando eu disse no começo da mensagem que eu gostaria que você fosse um balão e que o Espírito de Deus representasse aqui uma bobina de oxigênio, um cilindro de oxigênio, é que para que hoje, nesta noite, você novamente pudesse se renovar nesse sopro de Deus, invadindo o seu ser, tirando a sua vontade, o seu desejo de homem, tirando a tristeza, tirando a angústia, tirando a dúvida e colocando a sua presença, a presença de Deus dentro de você.
Porque às vezes nessas arenas que você está sendo submetido, ela começa a te enfraquecer nessas 3 fases que eu acabei de te dizer. Mas nesta noite, eu estou aqui como um homem de Deus e um servo de Deus, e estou convencido e quero ser convincente de que Deus está falando no seu coração. Nós temos um exemplo de um homem, pelo qual nós lemos aqui o texto desta noite, que estava diante de uma grande luta. Era um grande desafio, porque era o primeiro desafio dele. Era Davi. O texto que nós lemos mostrou a introdução do momento em que Golias estava se apresentando ao povo de Israel como um filisteu e chamando para a briga. Você conhece bem o texto. Eu não quero me atentar ao texto, mas eu quero passar por 3 fases que Davi enfrentou naquele momento, que poderia ter tirado ele daquele momento, poderia ter desmanchado um futuro próximo que Davi teve, se não fossem os planos de Deus na vida de Davi. Eu quero abrir uma aspas e te dizer, irmãos, você está aqui nesta noite, e se você está aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de te dizer, que Deus tem planos poderosos para a tua vida. Amém? Se você não crê assim, você precisa exercitar a fé. A fé de acreditar que Deus tem o melhor dele para a sua vida. Ele tem planos para a sua vida. Como tinha planos para Davi. E uma das primeiras coisas está lá registrado no livro de Samuel 17, que nós lemos, mas no capítulo 28b. Quando ele se apresentou como um soldado, primeiro que aconteceu, ele foi desestabilizado pelo seu próprio irmão. Porque o irmão dele olhou para ele e falou, olha, ô Davi, vamos ler lá, 17b de 1 Samuel. Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e você desceu aqui na peleja. Descesse aqui, você desceu aqui para ver. Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele foi desestabilizado. Não é assim no nosso dia a dia? Você levanta, você acorda, você vai para a guerra, seja qual for a guerra, mas quando você se depara com o primeiro obstáculo, vem sempre alguém e quer te desestabilizar. Sempre alguém quer atrapalhar aquilo que está dentro de você, te positivando ou te falando que você vai conseguir. E nesse caso foi Eliabe, era o seu próprio irmão, estava do lado dele. Falou, Davi, com quem que você deixou aquelas ovelhinhas? Eu conheço a presunção do seu coração. Eu sei que você veio aqui só se mostrar. Você está querendo ver, às vezes, nós apanhar aqui, né? Você vem todo dia aqui trazer almoço para nós, porque o pai está mandando. Você não tem moral para isso não, Davi. Você não sabe fazer isso não. E Davi ouviu aquilo e seguiu no seu projeto. Quantas das vezes pessoas que estão ao nosso lado começam a dizer, você não é capaz, você não pode, você não sabe, não, com você não vai acontecer, o fulano já fez 3 vezes, mas você não vai conseguir fazer uma. Sabe, são pessoas que querem desestabilizar, tirar você do foco, tirar você do plano, tirar você da sua ideia, que Deus mesmo tem te encorajado. Irmão, é Deus que te encoraja a tomar as decisões da sua vida. E quando você tomar uma decisão, você tem a certeza de que Deus está por trás dessa decisão e vai dizer, Deus, eu vou avançar em nome de Jesus e nada vai me desestabilizar. Quando você começar a perder o controle e achar que você está sendo desestabilizado, você vai lembrar, eu vou fazer igual Davi, porque Davi não se deixou ser desestabilizado pelo seu próprio irmão. Ele avançou
e no 17:33 ele encontrou Saul. E diz assim o texto: respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir a peleja, tu ainda é moço, e ele é homem de guerra, desde a sua juventude. E eu identifiquei aqui que Saul estava desmotivando a Davi, jogando para baixo. Você ainda é moço, você não tem experiência na peleja, esse cara aí é um baita de um lutador do UFC, esse cara tem experiência pra caramba, e você não vai conseguir, você é muito novo. Ei, você não fez ainda a sua carreira, o seu currículo ainda não tem 6 linhas, o seu currículo não tem meia dúzia de bullets ali, com aqueles cursos necessários para isso acontecer. Quem é você? E a desmotivação começa a entrar, às vezes no coração daquele que é fraco e fala: é verdade, eu estou sendo muito presunçoso, eu estou querendo muito, não, eu vou voltar e vou cair na realidade. Ei, a realidade é a que Deus colocou na sua frente e no seu coração. Nas arenas da vida você precisa estar preparado. E quando eu olho, eu sou uma pessoa do comercial, eu sou uma pessoa de vendas, eu sou uma pessoa que trabalha com o dia a dia para provar e mostrar que o meu negócio é bom e tentar convencer as pessoas a comprarem aquele projeto. E quando eu olho no dia a dia, eu começo a entender que tem sempre alguém querendo desmotivar, tem sempre querendo alguém desestabilizar, tem sempre querendo alguém tirar o currículo, o know-how que a gente tem para fazer. E quando eu penso que isso pode acontecer, eu digo: Senhor, não. Davi foi um homem que venceu as indiferenças de Saul e venceu as indiferenças de Eliabe. Planta no meu coração uma firmeza e uma certeza de que eu estou no caminho certo. E eu quero profetizar na tua vida hoje, que o treinamento de Deus, sabe? No comercial a gente fala muito em treinamento. O departamento de vendas é muito treinamento. E é isso que capacita o consultor, o executivo de vendas, a vencer as objeções da venda. Porque sempre tem uma objeção: ah, não, mas isso, mas se acontecer isso, ah, mas... E você tem que ir ultrapassando as barreiras das objeções. E na vida espiritual também não é diferente. Você precisa trabalhar as objeções dos inimigos da nossa alma, que estão ao teu redor, batalhando e tentando destruir o nosso projeto. Que o Espírito de Deus que trabalhou na vida de Davi, trabalhe na sua vida dizendo: olha, siga em frente, porque por mais jovem que você esteja, por mais inexperiente que as pessoas estão te achando que você é, o meu treinamento, o treinamento de Deus na sua vida vai fazer a diferença. Amém? E o terceiro momento foi o momento em que ele foi desprezado pelo seu próprio inimigo. Vamos lá. Samuel 17:42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque ele era moço, ruivo e de boa aparência. Ele era meigo. Olhou, esse cara não tem uma cicatriz. Por que Davi foi escolhido lá? O que chamou a atenção de Samuel quando Davi foi escolhido? Você lembra? Foi a aparência, não foi? Falou assim: pode passar, passa todos. Ele estava avaliando pela aparência, naquele momento era aparência. Passa um, passa outro, passa outro, passa outro. Chama aquele que está lá. Não, nenhum desses aqui são. Chama aquele. Aí chegou o ruivo. A Bíblia diz, chegou um ruivinho lá, passou. O Samuel falou: pô, esse aí. A aparência, esmilinguidinho e tal, não tinha uma cicatriz, aquele meiguinho da vizinha, papapá, foi escolhido. E aqui, o próprio inimigo olhou o quê? Esse menino ruivo aí? Não, eu desprezo ele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Você? Não, você não. Eu não tenho nem medo de você, eu não vou nem perder tempo de conversar com você.
Não é assim no dia a dia da nossa vida, às vezes? As pessoas nos desprezam. Tem pessoas que avaliam você pela roupa que você veste. Apesar que eu defendo, eu digo uma coisa que eu sou um pouco vaidoso, sabe? Às vezes eu fico até meio preocupado, eu falo assim, se eu não tivesse essa barriga, meu cinto ia aparecer. Eu tenho uma vontade do meu cinto aparecer. Eu sou vaidoso. Mas a pessoa, às vezes, avalia pela roupa que você veste. Eu sei que faz a diferença a roupa. Só que nós não podemos ser assim. Tem pessoas que avaliam pela conta bancária, pelo carro que anda. Tem pessoas que avaliam pela forma que conversa. Tem gente que fala muito bonito, maravilhoso. Você conversar 40 minutos com ela, você vai falar, era esse aí que eu queria ficar do lado a vida inteira. Só que depois aquele conteúdo vai diminuindo, vai ganhando. Se não tiver substância mesmo, não funciona. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que Deus está aqui nos formando, nos forjando, nos avaliando, nos mostrando que nós não podemos ter esse tipo de avaliação e desprezar, não. E se fizeram isso conosco, nos desprezaram por A, por B, por C, porque você não pode, não acredito, isso daqui não sai nada, daqui não... Tem gente, irmão, tem gente que fala isso para filho. Olha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, corrija isso, corrija isso. E se você ouvir alguém dizendo, corrija de novo, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que as palavras têm poder. E nós não podemos cair nesse erro. Você não vai dar nada. Você não vira nada. Você não consegue nada. Abraça ele, beija ele, ama ele. Põe ele no seu colo, ou senta no colo dele, depende do que for. Mas profetize bênção sobre a vida daqueles que estão do seu lado. Seja da sua esposa, seja do seu marido, seja do seu filho, seja do seu pai, seja de quem for, profetize bênção. Por quê? Porque Davi foi desprezado pelo seu inimigo. Nós não vamos focar muito naquilo que aconteceu no final, mas eu quero só falar que Davi venceu aquela batalha, porque Deus o colocou na frente do inimigo, através do seu poder. Deus vai te capacitar a vencer as batalhas, nas arenas dessa vida, porque você está sendo treinado, forjado pelo poder do Espírito de Deus. Nós vamos desenvolver aqui 3 momentos, e depois nós vamos concluir, em 20 minutos, essa mensagem. Para você entender que Davi não tinha essas ferramentas, porque Davi viveu antes de Cristo. E se você entender que a Bíblia que Jesus leu foi o Velho Testamento, então nós vamos entender que nessa época de Davi não tinha experiências cristológicas, não tinha experiências de Cristo, para que ele aprendesse. Mas foram 3 momentos que nós podemos extrair da palavra, que eu chamo aqui de exemplos, que nós devemos nos aperfeiçoar para seguir com mais força nesse dia a dia. 3 arenas. É como se você estivesse ali esperando a guerra e dizendo agora nós vamos lutar a guerra da emoção. A guerra da emoção, a arena da emoção, a luta da emoção, é algo que nós devemos vencer, é algo que nós devemos ultrapassar, porque hoje nós vemos que muitas das pessoas estão ficando pelo caminho, porque estão sendo impactadas emocionalmente, fora do comum. E ali, através dessa influência digital, através dessa mega e imensa gama, e assim, vamos crescer esse negócio tão grande, de informação, nós temos uma overdose de relacionamento, e a emoção começa a se enfraquecer. E olha para a realidade, de João 8:46. Porque algum de vós
me acusaste de pecado? Jesus dizendo, se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Nesse momento, Lauresto, eu vejo que Jesus, como humano, foi impactado por uma dúvida. Sim ou não? Ele foi impactado por uma dúvida, porque diz, algum de vós podes me acusar de pecado? Alguém estava dizendo, esse é pecador. Esse aí é pecador, está pecando, está lá fazendo ao contrário do que nós estamos aprendendo com os sacerdotes. Ele está fazendo tudo errado, ele está curando de sábado, ele está conversando com as mulheres, ele não tem trava na língua, ele fala que é filho de Deus, ele se julga o Messias. Mas nesse momento, João, ele estava dizendo, olha, vocês podem me acusar de pecado? Se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não estão crendo em mim? Ele foi impactado ali, emocionalmente, naquele momento. Eu posso entender assim. E por quem? Por quem? Quem que foi que gerou essa pergunta no coração de Jesus? Aqueles que estavam perto dele. Não foi Eliabe, o irmão de Davi, que deixou ele desestabilizado? Não foi Saul, o rei de Davi, na época rei, que deixou ele desmotivado? E agora não são os seguidores de Cristo, aqueles que estavam em volta de Cristo, que deixaram ele ali com aquela pergunta, por que vocês não estão crendo em mim? Eu estou pregando, e vocês não estão crendo em mim? Vamos descer para a realidade do momento da história e olhar que hoje em dia também é desse jeito. A gente vive todos os dias enfrentando as acusações da vida. Se elas não são diretas para você, elas vêm de uma forma indireta e você mesmo começa a se perguntar, mas será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? É uma guerra da arena da emoção. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa, porque eu sou casado há 20 anos, e eu trabalho com ela há 20 anos. Então vocês imaginam que o nosso negócio nós montamos junto, há 20 anos. Nós estamos em casa juntos, nós estamos no trabalho juntos, a gente viaja juntos, vem na igreja juntos, e de vez em quando a gente precisa respirar junto. Você não vai na sua mãe, não? Dá uma passeadinha lá na sua mãe. Minha sogra não vai ligar, não, para ver se ela vai tomar um café lá. Porque é junto. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente conversa demais. Eu estava conversando com ela esses dias e estava dizendo, Rediane, sabe quem que é que nos aflige? São aqueles que estão perto de nós. Sabe quem que é que nos machuca? São aqueles que estão perto de nós. Porque o estranho, que está longe, como é que ele vai machucar? Ele não conhece a minha vida. Ele não conhece o meu telefone, ele não tem o meu telefone lá na agenda dele. Ele não tem para me mandar um WhatsApp dizendo assim, por que você não curtiu a minha foto? O que eu fiz contra você? Por que você não me aceitou aí nesse negócio? E por quê? Estou usando exemplos grotescos, que fazem sentido, mas se a gente descer um pouco mais, você vai ver que é isso. Você foi almoçar na casa do fulano e não me convidou. Que negócio é esse? O ciclano e o beltrano estão fazendo festa e eu não estava lá, e eu que te apresentei ele como amigo, e pá. E a arena da emoção e a dúvida vai pegando, dizendo, será que eu estou fazendo algo errado? E esse dia eu conversando com a minha esposa, eu estava falando, olha, nós estamos falando demais, o ser humano está dizendo, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo errado? E isso vai poluindo a sua mente, a sua emoção, você vai ficando com medo, aí você fala, não, eu não vou me relacionar menos, eu vou me expor menos, eu vou dar um passo atrás. Por quê? Porque senão eu começo a me apresentar demais e daqui a pouco eu não consigo fechar esse ciclo de relacionamento, e aí a igreja vai ficando prejudicada. Por quê? Porque aí você entra na igreja, eu não quero estar aqui expondo ninguém, mas a gente vê e percebe que tem pessoas que entram na igreja e saem da igreja e não dão um abraço, um aperto de mão, não dão um beijo, não dão um oi, porque às vezes tem medo de se relacionar.
E o Espírito falou ao meu coração, dizendo, a igreja não pode ser prejudicada porque as arenas da vida, a arena da emoção, está atrapalhando a comunhão. Porque nesta noite, o Espírito de Deus está aqui nos revelando que nós não temos que ter amigos dentro da igreja. Muito mais do que amigos, nós temos que ter irmãos em Cristo Jesus. Você tem que chorar com o teu irmão. Você tem que abraçar o teu irmão. E você não tem que ter medo de se relacionar com o teu irmão. Porque se a tua emoção não estiver pronta para o dia a dia da vida, não vai ser só aqui na igreja que você vai passar apertado, vai ser lá no teu trabalho. Eu não consigo ir trabalhar, porque eu vou ter que passar na porta da mesa daquela fulana. Eu não gosto nem de olhar para ela, porque quando ela me chama, eu até arrepio. A danada é espírita, a outra é não sei o quê. Aí você começa a ficar emocionalmente abalado. Que o Espírito de Deus te fortaleça dentro das tuas emoções. E que Ele consiga plantar no seu coração um desejo que Ele plantou na vida de Davi. E dizer, eu vou vencer essa batalha. Você pode dizer um amém? O segundo momento é o momento físico. Está registrado em Mateus 4:2, que diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Foi Jesus esse. Jesus teve fome. O físico, lembra que eu disse no começo da mensagem que o físico tremia? Que o físico ficou abalado? O físico também sente. Às vezes você está na arena física. A sua guerra é física. Jesus teve a guerra física. É isso que eu quero deixar trilhado e marcado no seu coração nesta noite. Se você está como eu, e eu tenho orado, eu tenho sofrido com esse pé aqui. Eu tenho sofrido. Eu fui a São Paulo na quarta-feira para tentar achar, porque eu não consegui resolver o problema aqui. E eu falo, Senhor, eu quero a bênção do meu pé, porque sem a minha saúde eu não consigo me concentrar no meu trabalho. Sem a minha saúde eu não consigo fazer as minhas coisas. Sem a minha saúde eu não consigo resolver, eu consigo entrar no carro, como um tornozelo desse, pode me dar um problema desse, eu não consigo entrar num carro. Eu levo 30 segundos para entrar no carro. E ainda o finalzinho do carro, eu tenho que me soltar. É muito ruim. É o físico que é afetado. Jesus teve o físico afetado, ele teve fome. 40 dias e 40 noites de Jesus, ele teve fome. Se você está com um exame médico na sua mão, um exame clínico, melhor dizendo, e você não está entendendo o que está acontecendo, a igreja de Jesus está aqui, e ela está aqui para esclarecer a você que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, e que Jesus Cristo liberta, e é essa a igreja que eu creio, é a igreja sobre o avivamento pentecostal de Deus. É o próprio Deus que opera os milagres no nosso meio. Nós não estamos aqui vendendo milagres. E nós não estamos aqui nem prometendo que tudo vai acontecer. Porque Jesus dizia que no mundo vocês vão ter aflição. Vocês têm de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí às vezes o ser humano vai lá e completa. E vós também vencereis. Não, o vós também vencereis é a gente que tem que completar dentro do nosso coração. Mas ele disse, eu venci o mundo. Quando ele disse eu venci o mundo, ele disse, eu venci as coisas do corpo, eu venci as coisas da terra. E você precisa crer que Deus tem um milagre curador para a tua vida, porque se o teu físico, se a tua arena, nesta noite é física, Deus tem um milagre também. Além para a sua emoção, para o teu físico. Ele consegue te curar, qual for a sua necessidade. Lá na nossa célula, uma das nossas ovelhas, lá na nossa célula nós não temos ninguém que é cristão protestante, são católicos romanos que vieram e começaram. E hoje já estão entendendo que estão falando, olha, sabe que isso tudo, depois de 2 anos e meio de conversa, aí eles estão entendendo, falando, isso tem tudo a ver, eu acho que faz sentido isso que você está dizendo. E que bênção é essa? E começaram a frequentar a igreja, e estão trabalhando aqui,
trabalhando no entendimento, crescendo no Espírito, mas no meio de um processo, a nossa anfitriã, ela se acometeu de uma enfermidade. Apareceu lá em um dos check-ups dela, um exame de um nódulo nos pulmões, nos 2 pulmões. E o médico não sabia dizer o que era. E eu só estou dizendo isso porque ela me contou dessa forma. E eu tenho certeza que ela não se ache ruim, que a gente testemunhe dessa forma. E ela disse que naquele momento o chão se abriu e correram para ver o que estava acontecendo. Esse negócio de pulmão é um negócio complicado. E ela foi para São Paulo e fez exames, e fez check-up, e fez punção, e fez não sei o que lá. E de São Paulo mandaram ela para Barretos, que eu não sabia, mas disse que Barretos é uma referência nacional de tratamento oncológico. E marcaram uma cirurgia, e isso levou 60, 50 dias para trâmites e trâmites. E no dia da cirurgia, e é aí que eu quero focar, a batalha dela, a arena dela era da família toda, porque a família toda ficou ali acometida naquele momento. Uma pessoa nova, de 53 anos, falou, olha, no dia da cirurgia, era tal hora, 9 horas, a gente orando e pedindo a Deus que desse tudo certo. Eu confesso aos irmãos que eu já estava dizendo, Senhor, dá tudo certo, essa cirurgia, essa retirada desses pedaços do pulmão. Aí, como é que a gente fala isso, né? A gente já estava convencido que seria daquele jeito. E eu estava no meu escritório quando pintou uma mensagem no meu telefone, e eu olhei, eu abri, era dela. Eu disse, mas eu olhei no relógio, olhei e falei, alguma coisa aconteceu, é o horário que estava na cirurgia. Aí eu li um texto grande, amém, 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 aleluia, 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 e comemorando, e no meio do texto dizia assim, quando eu cheguei aqui, antes de fazer a cirurgia, os médicos exigiram um exame final, eu acho que isso deve ser praxe, não, vamos fazer mais um exame, passa tudo de novo para a gente entrar na sala de cirurgia, acho que é para marcar aonde iria acontecer, e nesse exame, em um dos pulmões, que era o mais grave, e eu confesso aos irmãos, eu sou nascido no berço evangélico, eu sou filho de crente, eu nasci embaixo da arca, e eu nunca passei por uma experiência minha dessa, pessoal, eu acontecendo e lidando com esse caso assim tão de perto. Eu já ouvi muitos testemunhos, mas pessoalmente foi a primeira vez, e isso foi muito enriquecedor para a minha vida. Ela disse, os médicos não encontraram a mancha. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, adoro o nome de Jesus. A arena dela, a arena da família, umas 40 pessoas envolvidas, uma pessoa de 53 anos, uma pessoa muito ativa, e uma mãe, uma anfitriã, uma matriarca, sabe aquelas pessoas que influenciam a família toda, aquilo ia ser um desastre. E num momento desse que a gente está começando um trabalho na vida, isso ia ser muito difícil. E eu falei, mas como assim? Não acharam? Aí os médicos falaram, olha, é como a gente disse lá atrás, poderia ser algo diferente e tal, mas a gente vai abrir esse outro que era o menor, e vamos retirar o pedacinho, e vamos completar os exames, e uma cirurgia que ia ser desse tamanho de 6 horas, virou uma cirurgia de 1 hora, uma recuperação de 6 meses, virou uma recuperação de 40 dias, porque abriu o pulmão, tarará. Aí eu respondi para ela, deixa abrir um que vai ficar marcado, não tem problema. Ela falou, é isso mesmo que eu pensei, não vai ter problema, deixa acontecer. E hoje ela já está curada pelo poder de Cristo. A arena se apresentou difícil, mas eu fiquei tão feliz do dia que ela olhou para mim e disse assim, Esdras, se eu não tivesse conhecido esse grupo, eu talvez teria passado essa dificuldade de uma maneira muito pior do que eu passei, porque todos da minha família caíram, se prostraram, mas eu não, eu fiquei confiante que Deus tinha um resultado bom para essa minha luta. Deus tem sempre um resultado bom para a tua luta, se você tiver fé, força e vigor, e não se deixar cair na arena da vida, do físico ou da emoção. E para finalizar, eu quero que você coloque em pé, enquanto o nosso grupo de louvor se aproxime aqui. Para concluir, nós vemos a arena do Espírito.
Sabe por quê? Eu deixei por último para falar. Porque é a arena que a gente precisa trabalhar melhor. Porque ela se apresenta a cada segundo. Sabe por quê que ela se apresenta assim? Porque você tem compromisso com Deus. Por que que o meu vizinho? Por que que o meu fulano? Por que aquele fulano não passa nada de problema? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Você não enxerga os problemas dele, e você acha que ele não passa. Mas sabe por quê? Porque às vezes ele está ali entregue às vontades do corpo, da vida, às vontades da sua própria alma. Ele não tem compromisso nenhum com Deus. O inimigo larga ele para lá, fala, isso aqui já é meu mesmo, deixa isso para cá. E ele fica te tentando, ele fica tentando você. Mas por quê? Porque esse aqui está fazendo um arrastão no inferno. A cada alma, a cada vida que ele conversa, o testemunho dele é diferente. Ele vai na igreja no domingo, o pastor prega, as coisas acontecem, depois ele vem no outro dia tirando essas vidas que estão sendo laçadas por mim. Palavras do inimigo. Por isso que ele fica te atentando. Agora, se essa luta se apresentar para você, você vai dizer, olha, só um é digno de adoração. Eu não creio em outro Deus além do Senhor dos Senhores. Eu não creio em outro Deus além de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Eu só creio em um Deus. Não, porque Deus é sol, Deus é lua, Deus é inverno, Deus é verão, Deus é primavera, Deus é isso, Deus é aquilo, o mesmo Deus do lá é o de cá. Não, nós somos crentes em Cristo Jesus, e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E quando alguma dúvida parar pela sua vida e vai dizer, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou entendendo o que Deus quer de mim? É o inimigo às vezes querendo te colocar dúvida, é o inimigo às vezes querendo atrapalhar, mas você vai fazer o que Samuel fez, o que Davi fez, lá em Samuel 17:45b, que é a conclusão dessa mensagem. Quando ele olhou, recebeu o desprezo, quando ele recebeu a desmotivação, quando ele recebeu a desestabilização, ele respirou bem fundo, e ele olhou e disse, olha Saul, olha Golias, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo. As finanças chegam na tua porta como espada de Golias. O descontrole, o desemprego, a falta de produtividade, de vendas, a falta de resultados, a falta de direcionamento, é como se fosse escudo de Golias. Você vai, como que eu vou vencer isso? O Brasil enfrenta crise, mas não precisa nem falar mais disso. Vai enfrentar a vida toda, vai demorar, nós somos um país muito novo, precisa melhorar muito ainda. Mas ela se apresenta como escudo, e você fala, veio a mim. A doença, como aqui já dito nessa noite, se apresenta como lança. Meu Deus, meu tornozelo, a minha obesidade, meu Deus, o meu estômago. Eu quero dizer que a minha esposa, quando chegou aqui nessa casa de oração, há 3 anos atrás, ela foi curada de uma úlcera no estômago, e era uma úlcera que o médico disse, olha, isso aqui pode virar um câncer de estômago, daquele tamanhozinho ali, tinha uma azia terrível. E um dia a pastora Noemi subiu aqui, eu digo isso não para a glória do homem, mas eu digo isso para dizer para você, que Deus está aqui neste lugar, e eu sinto o poder dele aqui neste lugar. A pastora Noemi nem sabia nada, a Rediane nem veio aqui, ela nem pôs a mão na cabeça dela, não fez nada. A pastora Noemi começou a louvar, no momento do louvor, Dani, ela disse, Senhor, com aquela voz que ela tem, tão calma, né? Ela tem uma voz tão meiga, calma. Ela disse, Senhor, cura as enfermidades do corpo nesta manhã. Era uma manhã, aleluia. Depois de uma semana ela me procurou, ela disse, amor, eu não tenho mais aquela azia, eu não tenho mais aquela dor no estômago, eu não tenho mais aquele incômodo, eu não tenho mais aqueles gases, eu não tenho mais aquilo, eu já bebi leite. Leite? Você não podia beber leite, eu bebi, não tenho mais. Mas sabe o que eu queria te contar? Domingo a pastora Noemi estava orando, quando ela estava ministrando louvor, quando ela orou, eu senti que Deus curou eu lá na igreja. Falei, glória a Deus,
que Deus está curando, Ele pode te curar nesta noite também. Qual seja o seu problema, se Ele chegou como espada, se Ele chegou como escudo, sabe, aquelas pessoas que não te olham mais, que diz que brigou com você, porque é assim que funciona. E eu quero ser bem claro para você, às vezes acontece isso, sabe, aquele familiar que te prejudicou na emoção, você fala, não aguento mais isso, está difícil, eu estou emocionalmente abalado, eu estou emocionalmente prejudicado, aquele meu chefe, aquele meu departamento, aquela situação que eu vivo, eu não consigo voltar lá, porque é muito ruim, eu escolhi a profissão errada, não é possível, eu não consigo prosperar nisso. E você fica com a alma angustiada, aquilo se apresenta como arma de Golias na sua frente. Mas quando tudo está nas mãos de Deus, nós vamos usar a fala de Davi, B do 45 de 17, vírgula, mas Saul, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Todo dia que eu levanto, todo dia que eu acordo, que eu abro a janela do meu quarto, eu pronuncio, Senhor, Tu és o Deus da minha vida de Jacó, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Abraão, siga na minha frente e me faz um vencedor. E nesta noite eu profetizo sobre a tua vida, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, Ele vai fazer com que você cumpra as suas metas, Ele vai fazer com que você ultrapasse os seus objetivos, Ele vai fazer com que você seja curado, Ele vai fazer com que tua alma seja massageada, esteja alegre e próspera, pronta para executar a boa obra que você tem a fazer, cuidar da sua família, cuidar dos seus entes, cuidar da sua vida, cuidar daquele que você ama. Por quê? Porque uma pessoa alegre, com um espírito alegre, ela reflete a glória de Deus. Vamos louvar? Espero em ti, minha âncora tu és, no temporal, firme sou em ti, em teu amor. Não existe mais remor, confiarei só em ti, Senhor. Vamos cantar, são fiéis as promessas lá da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Deus, tu que és e que virás, seguro estou. Cante isso, não me deixarás. São fiéis as promessas
fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor, são fiéis as promessas da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Aqueles que creem na fidelidade do Senhor, aqueles que creem no poder sobrenatural de Deus, se desejarem nesta noite, se chegar aqui à frente, receber uma oração de bênção, de vitória, uma oração de transformação, uma oração de recomeço, e dizer: Senhor, o teu Espírito vai ser rei, a minha alma vai ser servo e o meu corpo vai ser escravo. Você pode se achegar. Senhor, as emoções, as arenas desta vida não vão me pegar. Quero orar por você nesta noite e dizer: estas arenas não vão te pegar, a tua emoção não vai te pegar, não vai te frustrar, melhor dizendo. O teu corpo, ele não vai cair, ele não vai desfalecer. Você vai ser curado e restaurado e fortalecido pelo poder de Deus, porque o teu corpo faz parte desse processo de Deus de te manter aqui nesta terra, até que Ele volte a buscar. E o teu espírito, o teu espírito vai continuar ligado a Deus. Você pode sentir isso: Senhor, eu quero estar ligado a Ti, eu quero estar pronto, eu quero estar ouvindo a Tua vontade, as Tuas ordens, e quero fazer a Tua vontade, porque se o teu espírito for rei, a tua alma for serva e o teu corpo for escravo, as coisas vão caminhar de uma maneira espetacular na tua vida. Nada vai dar errado, porque aonde tem a mão de Deus, tem o poder sobrenatural de Deus prosperando o seu povo. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra sendo pregada e ministrada, Senhor. Espírito Santo, aqueles que creem no poder sobrenatural de Deus, que vieram aqui à frente, acreditando que essa palavra é uma palavra profética para a vida de todos que aqui estão, a começar da minha, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra esta vontade na nossa vida. E quando nós nos depararmos com as dificuldades do dia a dia, Senhor, qualquer uma delas que se apresentarem a nós, qualquer arena, Senhor, que chegarem até a nossa frente, nós possamos parar, respirar, entender, ó Pai, e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não vou desfalecer, eu não vou me desesperar, eu não vou mostrar para o mundo que eu sou igual ao mundo. Pai, eu vou vencer pelo poder da palavra de Davi. Eu não vou com armas, eu não vou com força humana, mas eu vou com Yahvé, o Senhor dos exércitos. Receba, em nome de Jesus, o poder de Deus sobre a tua vida, e que você seja inflado com a graça e o Shekinah de Deus, e que você levante a tua cabeça e diga: Senhor, eu estou pronto para caminhar mais 10, 20, 50 quilômetros na tua presença, porque até aqui o Senhor me ajudou. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Creia que a promessa é fiel. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Jesus, teu nome é grande, é
agradar ao Senhor com a palma, eu quero que você segure a mão do seu irmão que está do seu lado. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte. E aqui nós vamos fazer um cordão, uma união. Nós vamos selar uma união entre os irmãos que estão aqui e vamos vencer as batalhas das vidas. Amém? Então todo mundo unido aí. Isso aqui não é um símbolo só. Isso aqui é uma esperança de fé. Eu digo, se eu estiver com meu irmão, se eu estiver unido com a mesma fé, como diz o texto sagrado, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali eu estarei. Jesus está aqui. E nós estamos reunidos. Você sente a mão do seu irmão aí, ela está fria, ela está suada. Não, ela está aí, então você está reunido. Jesus está aqui, amém? Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em especial nesta noite com a família em Segé, que aqui está e aqui está em casa, aqui está reunida nacionalmente, aqui está na África com a apóstola Valnice, a família de Cristo que aqui está, seja abençoado pelo poder da graça e do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus, e creia que esta palavra vai fazer a diferença. E não se esqueça, respire o Shekinah de Deus e seja sempre inflado com a graça dele, esteja sempre cheio com o poder dele. Amém e amém. Deus abençoe.